Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso amigo Carreteiro. Ele vai trazer para a gente um tema bastante interessante sobre roubo de cargas na cadeia de suprimentos e ele vai dar as dicas aqui como é que a gente pode melhorar. Eu vou orientando vocês no decorrer do evento sobre as perguntas, mas se preparem que lá pelas 20h40 a gente vai abrir para todas elas, tá certo? Então eu vou orientando aqui para vocês. Carreteiro, cara, obrigado pela sua presença e desejo para você ótima palestra. Com você, Carreteiro. Poxa, primeiramente eu gostaria de agradecer, Tênis, pela oportunidade, agradecer também a Abseg pelo apoio e aos amigos aí que prontamente disseram que iam estar nos assistindo hoje aí pela live. Alguns participariam ao vivo e outros ficariam em stand-by, apenas monitorando os acontecimentos. Então, agradeço a todos aí, a Abseg, inclusive ao nosso presidente, deu apoio total para a gente também, né, a Associação Brasileira de Segurança, é um prazer. Então, vamos lá. Bom, sou Douglas Carreteiro, trabalho na área de segurança há 26 anos, tenho formação como administrador de empresas, sou pós-graduado em gestão e desenvolvimento de sistemas, tenho superior técnico em polícia ostensiva e preventiva de preservação da ordem pública pela Polícia Militar, sou formado pela DESG, no CEP, Curso de Estudos de Política e Estratégia, e atualmente estou como diretor de operações e tecnologia da Panzer. A Panzer é uma empresa que veio para o mercado para atender alguns nichos onde víamos oportunidades em que a ideia era entregar valor, né, e unir a experiência que o nosso pessoal tinha de mercado, de segurança empresarial, com a área de tecnologia. Então, não é simplesmente, olha, a Panzer trabalha com tecnologia, não. A Panzer trabalha com profissionais de segurança atuando na tecnologia, né? Buscando sempre aí o que é de mais eficiente e eficaz aí para as operações. Legal? Então, vamos lá. Saiu aí? Precisa compartilhar de novo. Oh, perdão. Pessoal, enquanto isso, a ABSEG, Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, tem apoiado. Eu sou Tênis Silva e a gente faz parte, eu, Carreteiro e tantos outros colegas, do grupo de administrador de segurança, um grupo que já tem quase 10 anos, e o desafio foi lançado, o Carreteiro aceitou, como outros colegas, e hoje ele está aqui para nos brindar com esse tema fantástico. Com você, Carreteiro. Em tempo recorde, né? me dê a missão que eu te trago o resultado. Boa, Então, assim mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cadeia de suprimentos, sobre os modais na cadeia de suprimentos. Só um minutinho. Aí. Os modais na cadeia de suprimentos, o gerenciamento da segurança, eficiência e eficácia nas estratégias de segurança e planejamento, suporte antes e depois de uma crise. É onde a gente vai avaliar se o gestor pensou em todos os aspectos, não simplesmente em colocar a carga no cliente, né? Então, e aí a gente abre para as perguntas. Então, vamos lá. A cadeia de suprimentos, ela abrange todas as atividades relacionadas ao fluxo e à transformação das mercadorias, né, de sua empresa. Então, através dela, você consegue a credibilidade e a confiança dos seus clientes. Bom, não preciso dizer mais nada além disso, né? O foco no resultado. Eu vou só dar uma breve passada por isso, porque eu acho que é um conceito interessante, e principalmente para quem está começando na área de segurança logística principalmente, é importante ter esse conhecimento, né? Porque não é simplesmente chegar e fazer segurança. Para você fazer a segurança, você precisa conhecer o todo, né? E começa, inclusive, em entender o que é a cadeia de suprimentos.
E aí, falar um pouquinho sobre os modais da cadeia de suprimentos, né? Nós temos modal aéreo, rodoviário, hidroviário marítimo, ferroviário, duto viário. Então, podemos focar aqui, Tianes, no rodoviário. O que você acha? Para a gente estar indo aí com a nossa apresentação. Lembrando que as medidas aí que a gente vai estar explanando durante esse bate-papo, elas podem ser adaptadas para qualquer tipo de situação, né? Desde equipamentos de tecnologia até operações humanas, né, com pessoas. Certo? Então aqui. De acordo com Redfield e Nichols Jr., em 99, ele dizia que a integração das atividades de segurança, das atividades da cadeia de suprimentos, é a integração das atividades da cadeia de suprimentos com o intuito de obter vantagem competitiva e sustentável. Isso em 99. Aí ele... gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? Isso é o que é, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Depois eu vou falar o que eu vejo como gestor de segurança fazendo o gerenciamento dessa cadeia, tá? Então, aí, na sequência, temos uma publicação de 2002, na página 35, onde ele fala que, abrangendo todas as organizações e as atividades associadas com o fluxo e transformação dos bens, desde o estágio de matérias-primas, né, até o consumidor final, com o fluxo financeiro e de informações associados, ou seja, todo o processo. Os fluxos de material de informações correm nos dois sentidos, por toda a cadeia, ou seja, é o vai e vem, a mercadoria vai e vem, seja a partir do momento que você importou essa mercadoria, até o momento que você levou para o seu armazém e a forma como você tratou aquilo e enviou para o seu cliente final, tá? Então, engloba todo o processo. Então, é um breve apanhado para a gente entrar propriamente na área de segurança. Então, o que nós entendemos como oportunidade e como que o gestor de segurança responsável pela área, como que ele deve atuar, né? Eu tive alguns chefes aí durante a minha carreira, por sinal, todos me agregaram muito aí na nossa formação, né? Eu entendo que é necessário que o gestor de segurança seja o facilitador de todo o processo, né? Ou seja, a operação tem que rodar e a segurança deverá contribuir para o sucesso do negócio. Eu não vejo outra palavra para descrever a ação desse gestor, a não ser que seja essa. Porém, com duas observações. Ele tem que ficar atento ao plano de gerenciamento de risco e também ao que diz a pólice de seguro. Porque não adianta ele querer, não, vou dar um jeitinho e vou fazer acontecer, para atender o que o diretor ou o presidente está pedindo. Olha, eu preciso que transporte uma carga 11 horas da noite. Né? E eu que vim da segurança eletrônica, nós temos por hábito, ou até por regra, né, não liberar carga a partir das 18, 19 horas, em decorrência do risco, né? A gente sabe que durante a noite tudo pode acontecer. Então, aí eu te pergunto, poxa, mas e aí, 18, 19 horas não sai mais carga? É ponto final? Não. Nós não somos mais aqueles profissionais de segurança que colocamos uma arma na cintura e saímos impondo o que é necessário ser feito. Nós somos profissionais hoje flexíveis e que trabalhamos em conjunto com toda a organização, né? Por quê? Trabalhamos em prol do bem comum. Se o nosso produto não chegar no cliente num prazo XYZ, a empresa não vai faturar e não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Toda a cadeia de suprimentos, todos os negócios dependem da operação rodar. Portanto, esse gestor, ele vai ter, pelo menos eu fiz isso diversas vezes, entrar em contato com a equipe de seguros, com a equipe de supply chain,
e vamos negociar. O importante é que a carga chegue em segurança no destino. Legal? Não estou dizendo aqui quebrem suas regras, nada disso. Mas eu já tive operações em que eu me recordo num determinado momento que nós produzimos em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de produtos mês. E chegamos a bater um recorde de 2,5 milhões de equipamentos. Então, imagina assim, é muita coisa, é muita carga na rua, e para você ficar mais de 8 anos sequenciais sem nenhum sinistro de roubo de carga, sendo o maior importador de viracopos, transportando eletrônicos, não é fácil. Então, tem que ter uma equipe fantástica, sabe? Eu fui agraciado, assim, que eu tive pessoas brilhantes na minha equipe. Nada, a gente não conseguiria ter feito nada se não fosse cada um daqueles profissionais que trabalharam com a gente. Tianis, pensa assim, olha, tenho que proteger 800 mil metros quadrados, além de 2 milhões e meio de carga nas ruas. 2 milhões de produtos, não é em valor, é de produtos. Se a gente for calcular isso em valor, em data atual, é muita grana, entendeu? Seja carga de importação, seja carga de exportação, é muita grana na rua. Desculpa o termo, mas assim, eu estou falando para todos os níveis de profissionais que estão. Então, o que eu falo para o pessoal? Gente, nós somos entusiastas, porque o profissional de segurança que problema em tudo e não traz uma solução, ele está no lugar errado. Né? Então, essa é a dica. Faz acontecer, mas analise o seu plano de gerenciamento de risco, envolva todos os responsáveis pelo processo, principalmente a área de seguros, e faça acontecer. Legal? Inclusive, valorize seus parceiros. Né? Os parceiros são fundamentais para que o negócio aconteça também. Não só o público interno, o público externo também. Sempre também compartimentando as informações. Informação tem que ir para quem tem necessidade de saber. Legal? Então, eficiência e eficácia nas estratégias. Eu quero ver o pessoal do grupo de gestores de segurança respondendo essa, hein? Boa. Vantagem competitiva, né? A vantagem competitiva tem que ser de maior valor que os concorrentes. Ou seja, o que a gente fizer tem que dar melhor resultado do que os concorrentes que estiverem no mesmo negócio. Por quê? Não é ser estrela, é ser diferenciado. Porque o bandido, miliante, quando ele vai querer pegar uma carga, ele vai usar de diversos meios para conseguir obter êxito no que ele está planejando. Né? Então, o gestor de segurança ele tem que ter um valor igual ao benefício menos o custo. Né? Quanto custa para mim ter uma segurança adequada? Se eu for transportar, por exemplo, papel, um exemplo, tá? Não estou desmerecendo nenhum negócio. Mas eu preciso ter uma segurança de milhões para transportar papel? Depende, se for papel moeda, sim. Né? Mas não é o caso. Estamos dando né? Então, tem que ter um investimento adequado aos riscos, né? Usando aí os recursos de acordo com o planejamento. Correto? Olha, o pessoal mandando boa noite aí. Muito legal. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Vamos entrar um pouquinho na parte de planejamento. Eu acho muito legal a gente falar um pouquinho sobre isso, até para dar um pouquinho de... Coronel Ramalho. Boa noite, Coronel Ramalho. Eu acho muito bacana a gente comentar um pouquinho sobre como o gestor de segurança ele vai desenvolver tanto o seu planejamento estratégico quanto o seu planejamento tático. Então, ele tem algumas... a gente pode dar uma ou duas dicas aqui de como ele pode conduzir melhor esse trabalho, como ele pode ter um trabalho mais assertivo, focado em metodologias, né? Vou dar alguns exemplos aqui de metodologias Six Sigma, tá? E metodologias de mercado, que todo mundo já conhece, mas
dando aqui um enfoque do que pode ser usado. Legal? Então, vamos lá. Planejamento estratégico. O que a gente pode usar? Vamos trabalhar com uma matriz SWOT? Tem gente que gosta, tem gente que não, mas aí a gente vai conseguir, na maior parte das vezes, analisar as forças e as fraquezas. Potencialmente são análises internas, elas podem ter as suas variantes, mas a gente pode usar essa matriz SWOT para esse tipo de análise. E já em análise externa, as oportunidades e as ameaças. Correto? Óbvio, tem as suas variantes, mas na maior parte isso acontece bem e a gente consegue fazer um planejamento bem legal. Tá legal? Algum ponto aqui, Tênis? Queria acrescentar alguma coisa, Tênis? Professor Tênis? Não está ouvindo. Então, vamos lá. E aqui, já como um planejamento tático, eu sugiro aqui o uso de um Ishikawa. Carreteiro, oi. Desculpa. Oi? Voltando um slide antes, desculpa. Qual que é o principal quadrante ali que você entende como foco de atenção para o gestor? Olha, eu entendo assim, as oportunidades e as ameaças, né, para fazer análise de riscos e tudo mais. E aí, em cima disso, você traça as suas medidas de mitigação, certo? E também as nossas forças e as nossas fraquezas também podem ser bem exploradas. Então, assim, eu entendo que é uma ferramenta extremamente estratégica para o profissional que vai estar desenvolvendo um plano estratégico. Ok? Maravilha. Aqui, então, no planejamento tático, entregar produtos, serviços dentro das especificações e atender às expectativas dos clientes. O que é isso daqui? É uma espinha de peixe. Coloca aqui o que você tem de infraestrutura, qual sua terceirização, seu ambiente interno, seu ambiente externo, as suas normas e procedimentos, né? Os recursos humanos que você tem e o tipo de problema que você está tendo. E aí você desenvolve cada ação, os de primeiro nível, de segundo nível e terceiro nível, para que você tenha uma boa análise do planejamento tático. Legal? Tem aqui, estou dando uma citação, um blog que você consegue estar acompanhando aqui um site. Tem mais explicações aí sobre o Ishikawa. E aqui algumas soluções de acordo com o risco do negócio, né? O 5W2H. Para quê? Para que, a partir do momento que você tenha um projeto, você tem que definir o que você vai estar fazendo. Então, vamos focar aqui em objetivo, metas e planos. E aí eu vou um pouquinho mais à frente. Esses planos têm que ser bem controlados, né? E aí, não esquecer de fazer a medição no final do projeto. Ou seja, você tem todo o 5W2H para você explorar as oportunidades que você vai estar implantando. E aí, depois, de acordo aqui com o professor Humberto Elias Lopes, ele diz que você, na parte de controle, tem que explorar a precisão dos controles que serão implantados, a rapidez com que você vai estar implantando esses controles, né? Ele tem que ser controles econômicos, flexíveis, né? De forma que a operação rode e você não ingesse a operação, né? Tem que ter integridade, as pessoas têm que acreditar naquilo que está sendo controlado, naqueles indicadores. Tem que ter inteligibilidade, as pessoas têm que entender o que está acontecendo, né? Tem que ter uma boa participação do profissional de segurança, do pessoal de RH, do pessoal de comunicações, tem que ter envolvimento de toda a fábrica, né? A segurança tem que fazer reuniões com todos os envolvidos, explicar para eles o que vai estar acontecendo, divulgar isso com antecedência, né? Ter o aceite disso com antecedência, depois divulgar com antecedência e efetivamente ser implantado qualquer tipo de mudança. Concorda? Então, os funcionários têm que aceitar essas mudanças também, porque não é simplesmente impor, porque em algumas regiões até o sindicato é muito forte, ele pode estar
inclusive questionando algumas ações da segurança, né? E isso é bom, viu, Tênis? É bom também que o sindicato participe, porque isso faz com que o gestor pense fora do quadrado, pense também no conforto dos funcionários também, porque quando você aumenta muito a segurança, você perde em conforto, né? Então, tem esse balanço aí. O Carreteiro, e é interessante nesse ponto, tem algumas convenções coletiva, dependendo do tipo de negócio, que ele restringe o uso de câmeras. Exatamente. Eles têm, não é totalmente livre em CDs ou mesmo em fábrica, depósitos, enfim. O pessoal eles dizem que constrange o trabalhador. Constrangimento é a alegação. Como é que você tem visto isso? Ainda existe muito isso ou não? Existe, tá mais tranquilo. Existe. Inclusive, em uma das fábricas, nós tivemos um problema uma vez, onde a atuação do sindicato era muito forte. Eles tinham... A empresa também dava muita oportunidade para que as coisas não fossem bem vistas pelos colaboradores, tá? Só um minutinho. Tá. Desculpe. Então, essa questão toda tem que ter uma negociação. Eu vou citar um exemplo aqui de um problema que nós tivemos. Em uma das fábricas, os funcionários usavam touca. E aí tinha que sair da linha de produção, os funcionários tinham que tirar. Eles não queriam. E aí eu tive que ter um trabalho de convencimento, não apenas para o pessoal do sindicato, mas também para os nossos diretores, né? Por quê? Aí eu fizemos um simulado dentro da fábrica e conseguimos provar que com a touca a gente não conseguiria identificar exatamente quem seria o funcionário, né? Teríamos dificuldade para reconhecer, óbvio. Hoje nós temos uma série de outros recursos, temos os softwares analíticos e tudo mais, que reconhece uma pessoa até com máscara e tudo mais. Mas, naquela época, nós não tínhamos nada disso. Era mais braçal do que propriamente tecnológico, né, Tênis? Não tínhamos toda a inteligência integrada à área de segurança. Então, assim, eu vibro com essas coisas, sabe? Então, falando aqui agora, eu te respondi a tua pergunta ou não? Claro. Então, tá bom. Então, os funcionários têm que ter aceitação, tem que ter critérios bem definidos. O que você vai fazer precisa ser bem orquestrado com a alta direção, com os gerentes, com os supervisores, com todos os funcionários da planta. E esses critérios devem ser claros, objetivos e razoáveis, né? Tem que ter um foco estratégico. Por que você quer realizar uma determinada mudança dentro de uma empresa se não é necessário? Simplesmente porque você quer? Ou você fez uma análise de risco, você entendeu que aquele risco era um risco que necessitava ser tratado, houve o engajamento de todos os colaboradores, dos funcionários principais, os principais ali que respondem pela empresa, e aí sim desenvolve-se esse plano todo, né? Então, nessa medida de controle, tem que ter esse foco estratégico, tem que ter ênfase nas exceções e adotarmos ações de medidas preventivas. Por quê? Eventualmente, o que você planejou tem algum tipo de desvio. Você vai precisar ter uma intervenção em cima desse planejamento, né? Então, tem que ter esse monitoramento constante e, se for o caso, voltar atrás, rever alguns pontos e implantá-lo novamente. Tá legal? Então, às vezes até medidas corretivas, né? Como eu disse. Então, deixa um abraço aí ao professor Humberto Elias Lopes. Principais vantagens do planejamento, né? Se você faz um bom planejamento, a gente consegue ter uma redução significativa no roubo de carga, que é igual um menor valor de seguro. Quando eu assumi uma operação, não vou citar a empresa por questões éticas, eles tinham tido um roubo milionário,
na época, era o maior roubo da história. Hoje aí é um valor muito significativo. E eles tinham tido 2 sinistros, um após o outro, também, 2 de menor importância, mas chegou ao ponto da seguradora dizer o seguinte, falou, olha, ou a gente agrava o risco, né, ou a gente vai ter um valor maior de seguro, que vocês vão pagar um valor maior, ou a gente vai declinar o contrato. Bem assim. Teve momentos na operação que queriam que a gente transportasse os produtos, carga de importação, com aeronave de hélice rotativa, com um helicóptero. Então, eu tive que negociar com nós tivemos, né, minha equipe toda. Essa equipe teve que negociar com todos os profissionais envolvidos nisso, com o segurador e tudo mais. Fizemos um trabalho de engajamento com todos os prestadores de transporte que nos atendiam. Nós criamos ali um novo plano de gerenciamento de risco, que era mais crítico do que do que a própria pólice de seguro, do que o seguro exigia da gente, né? A gente sempre pode fazer além, menos nunca. Se fizermos menos, corremos o risco do seguro não nos pagar. Então, envolvemos todos esses profissionais e conseguimos aí, depois desse período, ficar muitos anos aí sem nenhum sinistro. Legal? Então, temos aí um menor custo com perda de carga, porque ter uma perda de carga não é simplesmente, olha, roubou minha carga, o seguro vai pagar e acabou. Não. Tem uma série de fatores envolvidos aí. É o custo com pronta resposta, tem várias outras coisas, preservação da carga, se tiver alguma localização. Dependendo da carga, você não consegue recuperá-la. Por exemplo, carga de medicamentos, você tem que destruir o medicamento. Carga de processadores, muito difícil você reaproveitar qualquer componente. Então, assim, componentes eletrônicos em geral, é muito difícil que esses produtos sejam reaproveitados, né? E tantos outros que temos aí, né? Uma infinidade de produtos. Então, o planejamento adequado também ajuda na mitigação dos seus riscos, né? Olha que importante, mitigação dos seus riscos. Aqui nós estamos falando em análise de riscos e o planejamento da segurança criado em cima de um bom planejamento, de uma boa estratégia de riscos, né? Uma perguntinha boa para você, carreteiro. Manda lá, chefe. Qual a sugestão para se fazer o mapeamento das ameaças externas e tratativas na mitigação? Boa pergunta. Manda bala. Bom, as ameaças externas, você já imagina assim, um roubo de carga, tá? Como é que você vai tratar o seu roubo de carga? Pode ser essa? Como é que você vai mitigar esses riscos? Oi, tá cortando aqui. Vamos lá. O que a gente pode estar fazendo? Fazer essa análise de risco, tá? Contemplando todos esses, não somente roubo de carga, qualquer tipo de problema. Você faz essa análise e traça suas medidas de mitigação. Por exemplo, você pode trabalhar com inteligência, que é você prever o que vai estar, tentando prever o que vai estar acontecendo, para você implantar algumas metodologias. Você pode trabalhar com contra-inteligência, né, que você vai, não vou citar detalhes aqui, mas você consegue modificar a tua operação de forma que você entregue tua carga sem que tenha algum tipo de problema. Geralmente, em 100% dos casos que eu usei essas duas estratégias, inteligência e contra-inteligência, fomos muito assertivos, tá? Óbvio, associado a isso, as tecnologias atuais, e vai chegar um momento que você vai ter que escolher, ou você mitiga o risco, ou você aceita o risco e trabalha nas exclusões. Ok? Muito bom. Então, cliente satisfeito com a entrega do produto, que é o mais importante, né? Se o cliente está satisfeito, ele vai ter confiabilidade, vai ver que você é um bom parceiro e vai conseguir entregar as mercadorias.
né? Porque a sua imagem vai estar sem arranhões, que é o mais importante, o brand protection, né? Proteção da marca. Todo mundo fala disso. E o mais bacana dessa proteção da marca, até hoje eu participei de uma live aí, assisti uma live, na verdade, hoje de manhã, onde o CEO da WDC Networks, ele fez um comentário que eu sou 100% favorável a esse comentário que ele fez. O que agregar valor ao teu negócio? Você imagina que você vai contratar uma empresa para instalar uma câmera na casa de um executivo, por exemplo, e essa pessoa entra com uma pantufa nos pés, tem o cuidado de entrar com uma pantufa nos pés para não sujar o imóvel. Ele vai abrir uma caixa de ferramenta, ele coloca uma flanela embaixo para não riscar o piso. Então, isso é valor agregado, né? Então, isso faz parte do planejamento. Então, quando você começa a trabalhar com empresas, com profissionais sérios a esse nível, chega a ser fantástico o negócio. Então, eu sou muito satisfeito em ter pessoas desse nível podendo oferecer oportunidades como essas aí para o mercado. Aqui. Mas e se a carga não chegar? Sabemos que você cuida bem, com critério, de cada etapa, desde o armazenamento, carregamento, transporte, entrega na hora certa. Então, por que sua carga não chegaria? Faltou alguma coisa? Isso é um ponto importante. Aqui, eu gostaria de fazer um apanhado que eu aprendi nos últimos anos que muitas vezes os gestores estão ali na operação. Vou citar um exemplo que eu tive. Eu tinha implantação de fábricas, mal finalizava uma implantação, já tinha uma outra. Então, assim, muitas vezes nós ficávamos até tarde trabalhando, fomos muito bem nas auditorias dos principais clientes, mas eu sentia falta de ter um consultor externo. Temos muitos aí na BSEG, pessoas fantásticas, né? Não vou citar nomes porque eu posso estar esquecendo de alguém, mas assim, eu sentia falta de um profissional desse dizendo: Douglas, você já verificou tal ponto? Muitas vezes nós poderíamos ter verificado, mas ouvir a opinião de um terceiro, de alguém que está de fora, agrega valor no seu projeto, sabe? É melhor, às vezes, é muito importante que você, o profissional, o gestor da área, tenha essa visibilidade e não espere o CEO da empresa, falar para você contratar um consultor externo. Você tem que ter iniciativa. Nessa linha, Carreteiro, a pergunta que o Carlos Faria está fazendo para ti. Como está atualmente, Carreteiro, como está atualmente a sinergia entre o gestor de segurança e os demais gestores do setor de transporte? Como está atualmente a sinergia entre o gestor de segurança e os demais gestores do setor de transporte? Esse processo está mais maduro? Meu amigo Carlos Faria, boa noite, prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, eu vejo que sim, tá? Existe uma participação muito proativa. Eu tenho conversado com profissionais muito sêniores em algumas transportadoras, profissionais da área de segurança, caras muito bons. E eu vejo assim, está evoluindo muito. Existe, depois que essas associações aí de segurança vieram em peso aí com pessoas fortes, está tendo muito conteúdo, esse pessoal está podendo se aprimorar muito, as faculdades que chegaram aí com força para ajudar os profissionais também. Então, eu vejo que essa interação está muito melhor, sim. Ok? Então, aqui, ó, o planejamento deve contemplar o antes e o depois da crise. O antes e depois da crise, tá legal.
Então, vamos dizer aqui, ó, na segurança da carga como um todo, né? Vamos pensar desde o processo de importação, se for o caso, importação, seja marítimo, aéreo, da forma que for, chegou no Brasil, nacionalizou, não nacionalizou, ficou no Porto Seco. No Porto Seco ela pode ficar ali até 6 meses. Ok, saiu dali, ela nacionalizou, faz o push, manda para o armazém. Tudo isso tem informações correndo em todo momento. Digamos que o profissional tenha feito todo esse processo. Recebeu a carga, levou para armazenagem, cuidou dela com carinho, foi para a produção, produziu, colocou no mercado de volta, seja por qual modalidade que a empresa preferir, chegou no cliente. Legal. Imagina que essa carga não conseguiu chegar no cliente e teve um sinistro. Por muito tempo, eu não fiz análise completa desse risco. Eu não contemplei todo o processo. O que eu penso hoje, tá? Eu separaria um valor no meu budget para que eventuais sinistros, para depois, amanhã depois, eu não ter que sair correndo e ter que ficar pedindo verba para fazer o pagamento de um apoio aéreo, um apoio terrestre, tá? Então, eu já contemplaria esse risco aí na minha operação e deixaria um valor separado para isso. Se não tiver, Brasil, parabéns, vida que segue. Mas eu acho que é um planejamento a mais, então eu sugiro que acrescente também aí eventual risco de um gasto aí com apoio aéreo e apoio terrestre. Além disso, hoje nós temos a oportunidade dos relatórios de investigação que são enviados para a gente, dos relatórios de investigações que são enviados para a gente, do gestor solicitar que a fotografia, a foto do momento da ocorrência, de quem foi lá recuperar a carga, se é que teve, que venha com latitude e longitude. Por quê? Você vai estar garantindo que todo o processo foi feito em compliance. A partir do momento que você consegue casar rastreador, fotografia com fotos com latitude e longitude, o seu relatório fica muito rico, fica muito em conformidade com todos os processos. Você não vai ser questionado por uma seguradora ou coisa assim, por eventuais desvios de carga que tenham ocorrido no processo. Legal? Então, 2 dicas aí que eu recomendo que sejam avaliados. Então, essa oportunidade aqui pode ser bem aproveitada aí nos processos. Então, aqui é onde teve a ruptura, né? Então, você teria um gasto a mais com apoio aéreo e pronta resposta e tudo mais. E aqui, eu vou só passar brevemente aqui a quantidade de roubos que a gente tem visto, né? O aumento do preço da carne, caminhões carregados são alvos do crime organizado. Então, conforme o mercado vai indicando aumento de um ou outro produto, o crime organizado, ele também foca nisso, eles estão antenados. Eles têm muita informação, tanto de dentro quanto de fora, né? Não vamos entrar em detalhes, mas a gente tem que se preparar. Assaltantes invadem concessionária, rendem insegurança e roubam carros em Sorocaba. Tivemos em Jaguariúna, em várias outras regiões, sinistros bem parecidos. Com a ajuda de rastreador, PM recupera produtos roubados. Olha que legal. Isso aqui foi 23 de janeiro. Ó. Muito legal essa ocorrência. Seguindo o rastreador também, a Polícia Civil prende em PG dono de bar que recebeu carga roubada. Então, vamos lá, tem mais uma. A polícia prende 4 suspeitos de roubos de carga em Campinas e Sumaré. Ó, 22/5. Sem contar carga de rastreador, de respiradores, que também foram roubadas. Eu ia colocar essa matéria, mas eu achei melhor não. Era só para o pessoal ter uma ideia do que anda acontecendo. Roubo de carga impacta muito na imagem da empresa. Uma das análises que nós fazemos quando a gente vai contratar uma empresa para prestar serviço para a gente, um transportador, é avaliar quantos sinistros eles tiveram aí nos últimos anos.
Então, esse é um dos fatores que a gente toma como fator decisório. Por quê? Opa, esse aqui é uma surpresa. Por que eu acho importante isso? Simplesmente porque temos operações de, muitas vezes, de milhões rodando, né? E a gente precisa ter uma conformidade nos processos. E se uma empresa tem muito sinistro, pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que ela tenha contaminação interna. E aí é necessário ser feito um trabalho investigativo, um trabalho de inteligência dentro dessa empresa para que esses riscos sejam mitigados. Mas esses riscos afetam a imagem da empresa e uma multinacional séria com certeza vai estar avaliando todos esses indicadores. Legal? Aqui, ó, algumas dicas que a gente vai dar, estou passando aqui para vocês, que podem ser feitos no transporte rodoviário, por exemplo. Tem um custo um pouquinho mais alto? Tem, mas é um equipamento bacana que pode ser utilizado. Um DVR, NVR, que nada mais é uma câmera que você vai estar instalando nos caminhões, para quem não conhece, para quem não é da área. E o que eu foco aqui é com uma tecnologia mais moderna, então ele pode atrelar cerca virtual junto com o sistema de rastreamento deles, controle de velocidade e o mais importante, isso aqui, ó, com tecnologia moderna, sincronismo de gravação via 3G, então você pode estar enviando ao longo das rodovias as imagens para uma central de monitoramento, e quando esse veículo chegar na base do transportador ou na base do cliente, essas imagens serem descarregadas via Wi-Fi. Então, assim, e também interação com o motorista. Então, eu vejo que é uma tecnologia que pode ser usada, eu adotaria. Já tive problemas uma vez, logo quando isso começou, alguns anos atrás, eu fui um defensor dessa tecnologia, que alguns transportadores não queriam colocar essa câmera na cabine. Então, eu tive esse contratempo. Mas hoje está muito difundido isso e não temos problemas. Eu tive uma operação recente aí, que inclusive filmamos aí roubo de carga com o uso desse equipamento aqui, conseguimos ter as imagens do perfil dos meliantes, dos ladrões. E aqui, um gerador de neblina. Então, eu dei um exemplo de uso de uma tecnologia em veículo, né, transportando em rodoviário, por exemplo, e aqui eu vou dar um exemplo de equipamento que pode ser usado num CD, por exemplo, onde você armazena os seus produtos, né? Gerador de neblina é uma máquina que dispara fumaça, ela não é tóxica, né? E tira por completo a visibilidade do ladrão, do meliante, impedindo a efetivação do roubo. Só que hoje a gente tem outras tecnologias que nós podemos agregar valor ainda mais a esse sistema fantástico, né? Eu estou citando isso aqui como segurança de armazém, de fábrica, mas vai ter um lançamento aí muito em breve de um equipamento bacana para ser usado em transporte rodoviário de cargas também, ou em qualquer outro mecanismo aí. Ele está sendo, inclusive, agora homologado aí pelo Departamento de Trânsito, e assim que ele tiver homologado, a gente vai estar divulgando aí. Vamos fazer uma live aí só para divulgar esse produto. Maravilha. Esse é um equipamento aqui, estou dando um exemplo de um dos fornecedores, que é a Baicon, tá? Parceiro nosso. E eu vou passar um videozinho para que quem não conhece possa conhecer. Então, aliado ao sistema de fumaça, né, que a gente, da neblina que a gente pode estar disparando em um CD, podemos usar também a luz estroboscópica e uma sirene, que vai confundir ainda mais o meliante, né? Então, vamos lá. Passar um vídeo bem rapidinho. Ó, vejam a rapidez com que toma a imagem.
Se tiver aí uma sirene, mais alguma outra coisa aí, ficaria muito legal, né? Nossa, peraí. Tem uma travadinha aqui. Fica tranquilo, faz parte. Ok. Então, vamos lá. E aí, aliado a tudo isso, nós podemos, como eu já citei lá, trabalhar com inteligência, contra-inteligência. Não vou citar detalhes até para não dar munição para o inimigo, né? Mas pode ser feito um trabalho bacana de inteligência para a gente saber o que vai estar acontecendo. E aí você trabalhar com ações de contra-inteligência, né? Podemos trabalhar com rastreadores, com listas de carga, com escolta armada, podemos ter auditorias. Eu recomendo que seja feita pelo menos uma auditoria externa ao ano, para que você tenha a visão realmente de uma pessoa de fora. Então, seja feita uma análise de riscos séria e constantemente. Fazer uma análise de background check, né? Isso daí é meio polêmico, mas o que você não pode é pedir antecedente criminal para os seus funcionários. Mas você, como empregador, você tem a oportunidade, você pode saber com quem você está trabalhando. Tá? Então, o background check é importante, não para você discriminar a pessoa, veja bem. Você pode usar essa informação de forma inteligente. Você sabendo quem é, você monitora e pode estar tratando cada ponto com o seu devido respeito. Tá legal? Carreteiro, então, nessa linha, nós temos a pergunta do Haroldo. Em termos de tratativas pós-roubo de cargas, como tem ocorrido a troca de informações entre gestores de segurança e forças de segurança pública? Olha, assim, eu, particularmente, como responsável de uma operação, eu não costumava aparecer em delegacia, tá? Eu tinha minha equipe de suporte, esse pessoal fazia esse approach. Tem que ter uma troca de informações. Em todo local, tem pessoas boas e pessoas ruins. Geralmente, muito mais pessoas boas do que ruins, tá? Eu confio muito no trabalho da polícia. Sejam ela na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gente tem uma parceria muito grande com eles e 100% dos casos que nós tivemos um bom apoio, uma boa comunicação. Óbvio, se você não conhece com quem você está lidando, você não vai abrir todas as informações sensíveis, tá legal? Então, assim, o profissional de segurança que está no nível de gestão, ele tem as pessoas certas ali, com quem ele pode conversar, com quem ele pode trocar experiências e fazer o negócio acontecer com o melhor suporte possível. Geralmente, geralmente o suporte é muito bom. Tá? Então, aqui, ó, respondido? Positivo. Então, tá bom. Então, nós temos câmeras que nós podemos adotar, temos alarmes EVA, IVP, cerca eletrificada para proteção também dos... Agora temos até uma tecnologia aí que pode ser usada também nos baús, mas aqui eu estou tentando me referir também à segurança dos CDs, tá? Inclusive condomínios, o pessoal usa muito isso. Controle de acesso, né? Temos uma tecnologia nova aí, a Morfo, achei muito bacana isso, que você não tem nenhum contato com nenhum tipo de dispositivo. Podemos ter uma eclusa, bollards, softwares integradores e analíticos, fantásticos. Software analítico, adoro isso aí. E dentre outras tecnologias que dariam outro bate-papo. Mas eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre algumas metodologias e algumas dicas do que os gestores podem estar fazendo em suas operações. Coisas rápidas, mas assim, que fazem sentido aí no dia a dia para evitar sinistro. Então, aqui, ó, garra de tigre. Não adianta nada você ter uma garra de tigre se o motor que
que faz com que isso daí funcione está desprotegido. Então, a nossa dica, o que é? Que tenha sempre um cadeado travando essa abertura, né, desse motor. Tem uma chapa de aço, né, com cadeado, e o cadeado ser protegido, de forma que o meliante, o bandido, ele não consiga bater ali para quebrar esse cadeado. Tudo isso é tempo que você ganha para evitar um roubo de carga. Outra coisa, se você for colocar uma garra de tigre, não vai colocar uma garra de tigre pequenininha, porque facilmente o bandido vai colocar um acessório ali e vai passar com o caminhão por cima sem furar o pneu dele. Né? Ele vai pular isso aí, vai passar por cima, não vai nem sentir. Então, tem que ter uma garra de tigre que seja eficiente e que o motor seja protegido. Então, essa é uma dica bacana, tá? Tem os incidentes também, não pode esquecer desses riscos. Eu já furei os 4 pneus do Albertão, que era o nosso gerente de RH. Ele foi passar pela eclusa, meu vigilante acionou sem querer a botoeira, furou os 4 pneus dele. Pagamos, tá? Mas é um sistema bom, que se usado adequadamente, sem ter o erro humano, funciona. Tá? Você viu que funcionou, nós pagamos 4 pneus. Não dá risada não, Tianes. Mas, enfim, aqui, eu dei uma sugestão de iscas de carga, tá? Rastreadores e iscas de carga. Então, muitas vezes na operação, dependendo de alguns valores, você vai colocar 1 ou 2 iscas, ou 3, depende do plano de gerenciamento de risco da empresa, tá? Depende do que a seguradora pede e do que foi acordado. Só que se você fizer isso, você tem que ter uma estratégia. Não pode simplesmente colocar em qualquer carga, qualquer local, e ali deixar. E esse controle tem que ser efetivo e não pode ficar passando na mão de todo mundo. Tem que ser muito compartimentado. Em uma das nossas consultorias que nós fizemos aí, um grande player, a operação dele não tinha um controle disso. Simplesmente, o funcionário que era de uma empresa terceirizada tinha um treinamento muito básico. Esse é um dos pontos que falta ainda na área de segurança, né? E eu acho que a gente tem que investir muito em pessoas, que são as pessoas que vendem informações, são as pessoas que estão envolvidas no processo e são as pessoas que salvam o teu negócio. Então, a gente tem que investir nas boas pessoas, valorizar essas pessoas, tá? Então, aqui, controle adequado desses processos. Aqui nós temos uma auditoria de um CD e muitas vezes eles não protegem pontos como esse, tá vendo? O tijolo aqui, por aqui passa um componente, passa algum tipo de produto. Pode passar várias coisas, né? Dependendo do valor. Então, tem que ter uma tela de proteção. Essa tela de proteção tem que ser pequena o suficiente, os espaços, para que não passe nenhum tipo de produto. A segurança tem que ter uma ronda por esse CD, tem que verificar se os parafusos que prendem essa grade, se eles estão firmes, né? E alguém tem que auditar o serviço desse profissional. Porque eu também já tive problema com um profissional que estava retirando essas grades. Tá? Chegamos no final de semana lá, pegamos muitos produtos, na época foram hard drive disks, os HDs, eles tinham tirado a grade e tinham jogado o produto do outro lado do muro. Então, nós identificamos, pegamos todo mundo. Então, assim, foi muito legal esse trabalho. Mas tem que ser fiscalizado também. Aqui uma outra opção. Botões de pânico. Instalar botões de pânico, não apenas na operação, mas também nos escritórios. É muito importante isso. Aqui eu estou dando um exemplo de um caminhão. Então, esse caminhão vai parar na doca, que tem uma câmera que filme o baú desse caminhão, para que você saiba como está ocorrendo a tua operação. E se você precisar fazer uma investigação, você tem tudo ali mapeado, tudo identificado. Aqui nós estamos dando uma ideia de um armazém. Esse armazém, geralmente, eu já vi em alguns clientes, durante o dia funciona beleza, as câmeras filmam e tal. À noite, quando não tem operação, apaga-se todas as luzes e não tem nenhuma luz sentinela aqui. Isso vai prejudicar a ação das suas câmeras.
Então, já que você investiu dinheiro para comprar uma câmera de qualidade, você gastou na infraestrutura e tudo mais, tenha também, pelo menos, algumas luzes sentinelas, de forma que, a partir do momento que encerre as atividades do CD, você consiga ter as imagens em boas definições, com boas definições. Ok? Estamos bem próximo aqui do fim, temos mais 2 slides só. Aqui algumas oportunidades, muitos entendem que isso é um desafio, né? O uso do jammers, né? Comumente chamado de capetinha. Nós temos uma oportunidade em cima disso. Nós já temos dispositivos legalizados pela Anatel que podem até passar por essa interferência dos jammers, né? Isso é muito legal. Eles não são anti-jammers, mas em alguns momentos é como se ele tivesse com um respirador, tá? Em algum momento ele vai dar aquela respirada melhor, o sinal vai ser enviado e pronto, a central vai estar sabendo que esse equipamento, que essa carga está em risco e vai acionar os meios necessários aí para conter esse risco. Né? Muito bom, Carreteiro. Uma perguntinha, então, nessa linha, do André Coutinho. Esse rastreador consegue driblar o jammer? André Coutinho, grande André Coutinho, um grande abraço, meu amigo. Camarada, vou te dizer o seguinte, não existe equipamento anti-jammers, tá? Não existe. O que acontece? Temos algumas tecnologias que elas são melhores, né? Trabalham em frequências diferentes. Imagina assim, o jammer pode estar trabalhando numa frequência mais baixa e essa outra tecnologia, não vou citar nomes, pode dar alguns picos e trabalhar fora disso. Eu não sou um especialista para falar disso, tá? Eu vou trazer quinta-feira na live do Fábio Caruso, um cara fera, mas ele vai falar com mais perfeição sobre esse detalhe, tá? Então, o que eu entendo, ele vai passar e vai dar esse suspiro e vai conseguir vai conseguir mandar o sinal, tá legal? Então, não existe tecnologia anti-jammer. Quem te vende isso, posso te dizer que está te enganando. Mas agora tem uma outra questão. Os jammers, eles usam muita bateria e também esquentam. Isso aqui, para mim, é uma oportunidade. Que eles usam muita bateria e esquentam. Por quê? Numa dessas, o jammer pode falhar. E ele falhando, ele vai mandar um sinal. Tá? Então, tem essas oportunidades, tem equipamento, tem essa possibilidade aí dele dar uma falhada, e isso pode ser uma vantagem competitiva para a gente em relação aos meliantes. Temos tecnologias redundantes, temos tecnologia RF, por exemplo, que automaticamente, quando o camarada entrar com jammer, ele vai comutar, vai entrar em RF, tá? Em radiofrequência, e pela radiofrequência a gente consegue, inclusive, buscar o equipamento se ele estiver dentro de uma gaveta, por exemplo. A gente consegue chegar lá com uma antena chamado, uma delas de mercado, mas vou citar umas aí, a Marshall, né? É um equipamento usado para falcoísmo, né? Então, é muito legal isso aí. E o mais importante... Oi, pois não. Pode entrar uma outra pergunta. Como você falou que estava pertinho do fim, eu acho que essa faz sentido. Francisco Marcelo, Francisco. Sou da empresa Comando G8, tire-me uma dúvida. Já existe a utilização de apoio aéreo durante o traslado da carga com o uso de drone no lugar do helicóptero para deslocamento muito curto? Francisco, eu vou deixar essa pergunta para responder quinta-feira para você, pode ser? Quinta-feira nós vamos fazer uma live com o Fábio Caruso. Esse é o cara fera, ele tem uma empresa, ele é sócio de uma empresa de drone que está crescendo muito no mercado e vai poder falar com plena certeza para você das operações, óbvio, ele não vai citar detalhes de clientes, mas ele vai poder te dar alguns exemplos. Se você tiver como participar, eu recomendo, vai ser quinta-feira às 11 horas, quinta-feira da semana que vem. Legal?
Então, o Tianes, desculpa não responder agora, mas assim, existem sim alguns players que estão usando o drone, mas eu gostaria que o Fábio Caruso desse ele é o fera nesse assunto. Legal? Mas tem operações que já estão usando o drone, sim. E o mais importante, por trás de tudo isso, temos as pessoas. São profissionais de diversos segmentos, não apenas da segurança, da logística, do supply chain como um todo, né, da fábrica, que todos esses devem trabalhar em parcerias com a gente, pessoal do warehouse, do recebimento, da expedição, e esses profissionais também devem ser treinados. Não adianta treinar só o profissional da segurança, tem que treinar todos esses profissionais. O homem, o gestor de segurança, tem que fazer um plano anual de treinamento para esses profissionais. É somente com esse engajamento, com esse desenvolvimento dessa cultura, que vai conseguir atingir êxito na prevenção de roubo de cargas. É sabendo com quem você está trabalhando e trazendo esse pessoal para o seu lado. E pode ter certeza, valorizem, desde o faxineiro, a cozinheira, até o presidente. Todos podem contribuir, todos. E esse é um trabalho que eu tenho muito gosto de fazer. Sabe, muitas vezes eu vi pessoas na operação que não davam atenção para um senhor que cuidava da sucata. Virei parceiro desse senhor, esse senhor me trouxe muita informação, tá? Inclusive, meu projeto Black Belt, eu fiz na Foxconn na época, foi na área de sucatas. Conseguimos economizar uma grana bem significativa na época. Não sou formado Black Belt nem Green Belt, tá, pessoal? Eu fiz os dois treinamentos simultaneamente na Foxconn, porém, eu estava em fase final de implantação do site da Apple e não tive como fazer a prova final. E logo depois eu me desliguei do projeto, fui cuidar de um outro projeto mais interessante para a minha carreira e acabei não seguindo com isso. Mas é um dos pontos que eu gostaria de voltar. Eu acho que faz parte, é muito bom e recomendo a todos que façam. Se especializem em Six Sigma, tá legal? O gestor de segurança que domina Six Sigma consegue participar de projetos não apenas na área de segurança, mas de todo, ele consegue se engajar em todo o negócio. E é aí que se forma um profissional imprescindível. Legal? Então, deixo aqui o nosso site, panzertecnologia.com, nosso telefone, e deixo um grande abraço a todos e obrigado por terem me dado essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Foi a minha Muito primeira, bom. desculpem se eu falei em algum ponto. Tranquilo, ótimo. Temos mais uma perguntinha. Antes da pergunta, o Carlos Guimar, ele... Era meu mestre, professor Guimar. Precisou sair mais cedo, mas deixou aí um grande abraço. Um grande abraço para você, professor da ICTS Security. E o Bando, tem mais uma perguntinha para ti aí. Marcelo Bando. Até que ponto as seguradoras interferem nas condições de segurança que possa inviabilizar o custo da operação e negócio? Muito. Marcelo, muito, cara. Imagina assim, nós tivemos que mudar de seguradora em um determinado momento, porque, óbvio, eles queriam agravar o valor da pólice e sem chance, não, era inviável para o negócio. Eu cheguei a um momento de ouvir de um dos executivos da empresa dizendo assim, Douglas, ou você e o fulano de tal resolvem isso com a seguradora, ou eu tiro o negócio do Brasil. Chegou a esse nível, que iria inviabilizar o negócio. E aí nós fizemos todo um trabalho, até o Neves participou disso na época, o Neves hoje na Heineken, Neves fera, me ajudou pra caramba lá, grande profissional, deixa um abraço aí para ele também. Neves, o Ivo, que está hoje na Compal, fera também, pessoas boas aí da minha equipe, que Moretti, Saulinho, Sandro, todos eles aí, o Evandro, todos eles aí que, Saurão, pessoas muito boas aí que ajudaram todo esse processo. Então, é isso aí, realmente interfere. Obrigado, Thiago Silva, grande abraço. A Rosa, obrigado, Rosa. Roberto Costa, fera, meu mestre. Valeu, meu irmão. Foi só sucesso hoje, cara, só sucesso. Obrigado, gente. Desculpa se não consegui corresponder a todos aí. A gente fica um pouco ansioso por ser o primeiro ainda, né? Primeira apresentação que a gente está fazendo. Fiquei aí
5 anos em Goiás, desapareci do mercado. Hoje estamos aí de volta, brilhando aí, motivado aí com o professor Teanes incentivando a gente, pagando missão. E é isso aí. Muito obrigado a todos aí pelo prestígio aí, por terem nos dado essa oportunidade. E obrigado a Biceg e professor Teanes. Pessoal, na verdade, Carreteiro, eu que agradeço, né, essa oportunidade de você trazer, compartilhar um pouco de conhecimento. Pela audiência, o pessoal gostou. Não termina aqui, né? Quem não assistiu, a gente precisa indicar para os amigos. E vamos acompanhando o canal, que semana que vem terá outra, além dessa que o Douglas já mencionou. Depois, lá no LinkedIn dele, ele dá o endereço certinho. Eu não sei qual vai ser o meio de divulgação, mas ele, como vai participar, ele vai nos avisando. Quem está no grupo, ele vai avisando, e assim sucessivamente. Tem algumas novidades para o mercado aí, de tecnologia, e quinta-feira o pessoal vai comentar algumas coisas, e, assim, o mercado está se mexendo. Um outro ponto que eu gostaria de citar, Tianes, até sobre Jamers, eu esqueci de mencionar ali, é o seguinte: se você tem uma tecnologia muito boa, eu acho que vale citar para quem ainda estiver assistindo, se você tem uma tecnologia muito boa que está passando batido nesses jammers, o que estão fazendo? O camarada pega esse jammer, descobre a frequência que está operando esse equipamento, manda para a China e volta para o Brasil com equipamento que vai roubar tua carga. Tá legal? Então, eles estão fazendo isso. E por isso, quando a gente fala em gestão estratégica de segurança e fala de todo esse processo aí que a gente comentou, é importante não só ter a tecnologia, mas ter também um gerente, um gestor, um diretor que seja estratégico. Esse cara tem que ter visão, né? E não é porque implantou o produto A, B, ou C ou D que vai esquecer a operação. Não, vai rodar, vou ficar tranquilo aqui, vou ficar na minha zona de conforto. Não. Esse profissional de segurança, quando ele lida com um produto de alto valor agregado, ele tem que estar pensando. Ele tem que falar com o Teanes, ele tem que falar com o Carlos Faria, ele tem que falar com o Roberto, tem que falar com o Neves, tem que falar com o Douglas, tem que falar com o Jefferson, tem que falar com o Ivo, tem que falar com todo mundo. Ele tem que estar a par do que está acontecendo. Aquilo que tem até um amigo nosso lá do grupo gestor de segurança, ele vive comentando lá, o gestor desatualizado, né? O gestor tem que estar conversando com todos os níveis. É assim que a gente tem informação e é assim que a gente sai de qualquer problema um pouquinho melhor, né? Esse é o nosso diferencial. Trabalhar em conjunto com pessoas, tratar bem essas pessoas e fazer com que essas pessoas sejam seus olhos, né? Graças a Deus, eu tive muito sucesso na minha carreira, porque eu tive pessoas fantásticas do meu lado. Eu não teria feito nada se não fossem esses profissionais. Eu tive diretores que, sem brincadeira, não vou citar nomes aqui porque eu vou ser injusto. Inclusive, até tenho conversado com ele, a gente está num projeto praticamente junto aí, para estar iniciando aí. Pensa assim, uma outra dica para você estar fazendo a gestão do seu negócio é quando você fez todo esse planejamento estratégico, foi definido, alinha com todos os seus principais pares antes de levar para a reunião principal, a apresentação propriamente dita. A partir do momento que você tem esse respeito por eles, você escuta um diretor de fábrica, um gerente de fábrica, um gerente de logística, né? Ou os funcionários propriamente, até a pessoa de compras, você tem que escutar. Até o analista de compras, ele tem informações que, de repente, você não está vendo e que ele vai enriquecer o teu projeto, né? E outra coisa, quando você for fechar um negócio, for fazer um planejamento estratégico, não procura... criou um projeto de segurança caríssimo, de acordo com o seu risco, mas hoje tem até empresas aí que têm locação desses equipamentos. Tem uma nova regra financeira aí que você consegue ter alguns benefícios importantes e você pode estar pagando isso de forma mais suave, sem precisar ter um aporte muito grande, sem precisar fasear o teu projeto ou então sucateá-lo, né? Porque eu já tive
uma certa pessoa, como líder, que ela falou assim, Douglas, eu quero que você fazeie o projeto. Legal. Depois que eu fazia todo o projeto, ela falou, eu quero que você coloque equipamentos mais baratos. Eu falei, poxa, então para que investir? Aí eu ouvi, é para inglês ver. Eu falei, não, desculpa, meu nome está nessa operação, e a empresa acredita, ela paga um ótimo salário para mim está fazendo um trabalho medíocre. Então, assim, vamos pensar, pessoal, sai de fora da caixa, tem empresas hoje que fazem locação, loquem esses produtos, e esses caras vão te dar um suporte permanente. É diferente de você colocar um produto e você vai ter custo com manutenção desses produtos, né? Então, você dita uma estratégia, faz uma estratégia com a mente aberta. Legal? Essa foi a dica final aí. Maravilha, meu amigo. Excelente. Realmente o trabalho colaborativo e, sem dúvida, é o futuro. E para isso precisa haver muita integração e muita interação. Carreteiro, muito obrigado pela presença. Pessoal, até a próxima. Sucesso para todos vocês. Obrigado, pessoal. Sigam em frente. Deus, tenha um ótimo final de semana. Valeu. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau, tchau.